Bem-vindos ao podcast Wi-Ficando, um podcast sobre tecnologia de Wi-Fi. Agora convosco, Carlos de Assunção e Vasco Costa. Ora, viva pessoal, bem-vindos aqui a mais um episódio do Wi-Ficando. Convosco sou cá eu, Vasco Costa e Carlos Assunção. Estamos cá nós, mais um episódio contentes e felizes. E cansados. E cansados também, é verdade. Bem, malta, isto por feliz coincidência, eu e o Carlos estivemos aqui a trabalhar num laboratório sobre a mesma coisa, sobre o mesmo tema, que é o IPSK, a Identity Pre-Shared Key. Que basicamente conseguimos, em vez de termos uma pre-shared key num SSID em que a gente sabe lá quem é que podemos definir e depois sabemos lá onde é que aquilo anda e quem é que partilha aquilo. Exato, e quem é que lá anda. Exatamente. Com a Identity Pre-Shared Key nós temos uma margem de manobra para configurar e atribuir algumas políticas do que é que acontece quando o user entra, insere a pre-shared key e depois, de acordo com essa pre-shared key, ou calham as políticas que tivemos configuradas, pode ir parar ao VLANs distintas, VLANs, schedule time, este user só trabalha das 9 às 6 e das 6 à meia-noite já é outra pre-shared key. Exato. Exatamente. E também o contexto também de traffic shaping, que pode ser aplicado neste caso, não é? Quem utiliza aquela palavra-chave terá algum tipo de limitação que tínhamos a definir, nomeadamente o tipo de tráfego que ele pode vir a utilizar, tipo os Facebooks ou uma espécie de firewall dentro daquela chave. Sim. Não, exato, é mesmo isso. Se confirmamos, porque tanto eu como o Carlos o laboratório que fizemos foi com a Meraki, o IPSK. Eu fiz no contexto ou seja, se nós tivermos um escritório remoto e tivermos um SSID e como é que é se a gente der aqui esta pre-shared key, lá está, não temos controle. O que é que acontece e onde é que aquela pre-shared key vai parar? Com o IPSK nós podemos, por exemplo, como está agora nesta versão, podemos configurar até 50 IPSKs por SSID. Exatamente. E dessas 50, depois podemos por exemplo, podemos usar uma IPSK, portanto pode ser para um piso, pode ser para uma sala, pode ser para um user específico. Se forem 10 users, olha, podemos 10 IPSKs. Agora são mais de 50 pessoas. Se calhar pomos aqui uma pre-shared key só para esta sala e pomos a outra pre-shared key IPSK para outra sala ou para um ou para uma aula do edifício ou para um piso ou mesmo para o edifício inteiro. A vantagem é que isto é tudo feito detrás de um único SSID. Exatamente, que é a parte mais gira da coisa. Ou seja, devemos ter os vários SSIDs com vários tipos de segurança por trás, seja o web, da UPA1, da UPA2, da UPA3, ou seja, temos vários tipos, não usamos o mesmo tipo de segurança debaixo de um único SSID. O que definimos é que quem utilizar esta chave tem aqueles acessos, por assim dizer. O que num contexto de airtime, em termos do management control da parte dos SSIDs, para tentarmos libertar o espaço do ar, neste caso, conseguimos ter apenas uma única rede Wi-Fi com diversas particularidades consoante a chave que foi criada ao grupo de utilizadores. Por acaso é algo que parece ser algo bastante útil para limitarmos, neste caso, o contexto de vamos por aqui 6 redes Wi-Fi, então, mas é para quê? 3 são para ir para a internet, outras é corp. Conseguimos encurtar o número de SSIDs porque explicando muito bem o que é que isto faz, acho que conseguimos sempre chegar a um bom porto e mesmo não estando a usar o contexto de NAC, conseguimos ter algum controle sobre quem usa aquele tipo de chave, sendo que aquela chave vai dar aqueles privilégios apenas de acesso à rede. É algo que é de veras interessante. Nos testes que eu fiz, por exemplo, ou seja, é mesmo isso, temos um SSID e
por exemplo, pus uma pre-share key que era só marketing, era 8 pontos de exclamação. Aparece o único SSID, na mesma, pondo 8 pontos de exclamação, vou parar, o meu user entra e vou parar com, note que tenho as políticas que eu defini para o manual. Yep. No mesmo SSID, se eu usar outro equipamento e puser aqui, sei lá, tudo uns, fico dentro do, pronto, este SSID pertence ao rumo 1. Exato. Se for aula A, então ponho 8 A's e pronto, vou parar a aula A. Pronto, isso é teste laboratório. E depois neste contexto, cada user tinha o seu schedule time, tinha a sua ACL, a sua bandwidth. Epá, fui testando. Foi como lembrei, fui testando, sim. Tem uma splash page, ou que seja, para... É estranho às vezes, se calhar estamos a falar que temos um SSID, mas se eu me ligar com uma chave vou ter um acesso, mas se me ligar com outra chave vou ter uma página de guest ou de portal. Parece um bocadinho confuso o contexto, mas é mesmo assim que isto funciona, ou seja, conseguimos descascar, entre aspas, o que é que queremos fazer com aquela chave e não com aquele SSID. É um bocadinho mais deep, por assim dizer. Sim. E a ideia desta solução é, lá está, pronto, já vimos, conseguimos fazer aqui algum controle, conseguimos, em vez de ter só uma pre-shared key, conseguimos atribuir várias pre-shared keys. A outra maneira de fazer, ou seja, imaginemos que queríamos ter algum controle, mas para termos um controle era preciso clicar num rádio server, mas o rádio server é caro e não é nada fácil de implementar. Um rádio server de raiz é coisa para se correr tantos meses, um mês ou 2, se correr tudo bem. E quando com isto, pronto, já está incluído. Sim, já está incluído. Tanto que na nova versão, a Menarche fez uma demonstração agora neste último Cisco Live, que é uma feature adicional. Atualmente o IPS-K está limitado a 50 keys. Nova feature que é Wireless WPN, Wireless Personal Network. Exatamente. Tem as golas abertas e já permite até 50.000 keys. Exato. E a ideia é mesmo essa, um rádio server é caro, não é fácil de manter, e a ideia deles é, ok, temos aqui este acesso, 5.000 keys e ou temos alguém a configurar as keys, ou então existe uma API, uma empresa da API que faz um splash, faz um portal e que cada utilizador define a sua própria key. São tradicionais. Mas pronto, Sim. E bem, por acaso achei curioso porque os case studies que foram apresentados foi num contexto de dormitórios, neste caso os campos de universidade, onde cada estudante tinha a sua shared key, neste caso, onde depois, por sua vez, ligava ao seu telefone, ligava ao seu computador, ao seu iPad, e que, por sua vez, tem apenas num contexto também do MDNS, neste caso, os serviços em bons juros da Apple, aquilo também fica isolado, faz uma espécie de um client isolation também dentro daquela chave, ou seja, o tipo que está no quarto 101 não consegue ver os devices no quarto 102, ou seja, como se estivéssemos isolados dentro do nosso quarto com os nossos dispositivos. Ou seja, aquilo faz mesmo um layer 2, isolamento completo dos devices que estão a usar aquela chave. Isto aplica-se em dormitórios, como aplica também eventualmente em hotéis, por exemplo, 50.000 chaves, não estou a ver hotéis com 50.000 quartos, ou seja, uma cadeia de hotéis, também pode fazer algum sentido, não é? O contexto Meraki, isto aqui escala muito rapidamente. Mas acho que os case studies são estes, porque o limite que isto tem, 50.000, é 12. O downtime é uma solução tão recente que nós temos o caso aberto cada um de nós tem o caso aberto na Menarche para ativar isto. Faça isto para ativar. Está bem. Exato. Mas já está feito. A vez de dizer, olha, avisa-me quando é uma feature que temos que ativar em back-end, avisa quando puderes, força, quando quiser. A mim foi mesmo tenho o caso aberto desde quinta-feira.
Sim, foi mais ou menos isso. Me disseram foi, sim, tu cumpres os requisitos todos, porque depois tem uma questão de limitação também ao tipo de tecnologia do AP, neste caso. Tanto eu e o Vasco, nós neste caso, os APs que temos agora em laboratório, cumprimos os requisitos, inclusive o novo firmware já foi descarregado para os APs, visto estamos compliance ao que eles precisam, mas não nos apareceu a opção, pessoal, então mas como é que é? Quando é que isto está aberto para nós? Agora, mas tirando isto, acho que é uma solução, pronto, mesmo a solução atual, acho que sim, é bastante interessante para contextos de escritórios remotos mais pequenos ou para equipas, ou seja, ter uma aqui por exemplo, para os comerciais, outra aqui para o financeiro, uma aqui para o armazém, outra aqui para o... Pronto. Dá-nos para ter alguma flexibilidade e havendo dinheiro curto e pouco tempo para ativar um rádio server. Sim. Curiosamente, o IPSK também dá para usar a partir de um rádio, dizer, sim. Acho que não faz grande sentido ter a IPSK com rádio já. Já tens o rádio, usa o rádio. Pois, exatamente, tal e qual. Não faz, mas basicamente é o IPSK aqui, ok, configuramos o IPSK, atribuímos o IPSK ao MAC address do equipamento como está, tem aquele aqui e, acho que não faz sentido, não faz sentido já. Se tens o rádio, usa o rádio. Exatamente. Se o investimento já está feito, aproveita. Caso contrário, se não tem investimento feito, tem uma maneira muito simples de termos algum nível de segurança e de controle também para quem acede e otimizamos também todo o contexto do Wi-Fi da solução. Um SSID, várias chaves e diferentes políticas de segurança. E não é muito difícil de configurar. Nada mesmo. O contexto de Meraki é ver. Keep it simple. Agora só falta a nova, está disponível. Falta eles libertarem isto, que é para a gente pôr as mãos na massa e extrapolarmos aqui mais os testes também. Porque eu já estive a falar com a malta do Splash Access. Estou a perceber, sim senhor, quando quiseres, usa, tens aqui. Tá bem, agora só preciso ativar isto. Exato. Aqui no meu laboratório de tentar fazer o teste para ver como é que isso é na realidade. Eles mostraram no live, mostraram o vídeo, mostraram que aquilo, sim senhor, era parecia ser relativamente user-friendly, mas é isso, e como já vimos, na realidade é preciso fazer mais umas coisinhas. Pois. Mas caso também achei curiosa a parte do Splash Access, por acaso, é o utilizador criar a sua própria rede, por assim dizer, debaixo daquele SSID. E depois é quem gera a infraestrutura ter a visibilidade da quantidade de utilizadores que criaram as suas chaves e depois podem apagar, depois podem ser eles a criar ou o que seja, mas é curioso como é que o utilizador pode interagir com uma solução ao criar uma rede wireless debaixo de uma plataforma e depois através daquilo depois escreve dentro da Meraki, não sei bem se aquilo através da APIs, como é que está a ser feita a integração, eu não me recordo, mas eu penso que sim, deve ser APIs, não é? Integração com baseado APIs. na organização e coisas que se pareçam. Exatamente, que é o que eu vi de manual, sim, agora pode funcionar. Tem que se pôr a funcionar. Sim, mas mesmo sem isso, uma coisa também interessante, agora estavas a falar de atribuir uma aqui a um user e o user ter a sua aqui pessoal, mesmo nesse contexto é possível os administradores, entrando mesmo no normal, no wireless self, no dashboard normal do cliente da Meraki, mesmo assim conseguimos ver os utilizadores que usam, vê-se que usem um único SSID, mas depois debaixo do campo da Document Policy vemos lá qual é que foi a política que qual foi o grupo policy que ele está atribuído e conseguimos ver se for preciso testar se as políticas foram aplicadas ou não. Exato. Pois isto aqui é o mundo. E por acaso eu desconhecia este do Splash Access, que até quem comentou foi o Vasco, e parece-me ser um add-on, por assim dizer, à Meraki, que tem bons olhos, não só neste contexto, mas noutros contextos. Por acaso aquilo está muito bem desgalhado, por assim dizer. Sim, já perdi a conta de clientes que se assustam quando vê os preços
dos rádios e o que é que está por trás daquilo. É a segurança, é impecável e é necessário, só que o preço está alto. Sim, é um absurdo. E depois é o preço daquilo, mais depois a parte do endpoint, e depois mais o tipo de nível que queres ter. Pá, é sempre a somar. Euros e euros e euros. Mas pronto, sempre lá está. Cada organização é uma organização e cada uma sabe a sua política de segurança e o que tem que fazer. Mas lá está, Meraki, temos aqui esta função do IPSK de uma forma simples, intuitiva, sem dúvida. Isto, nos manuais de documentação da Meraki, é uma página que diz com rádios ou sem rádios a configuração disto e é muito, muito, muito simples mesmo. Sim, eu fiz isto uma manhã, fiz o texto todo. Uma manhã e demorei mais a configurar, a ter aqui os equipamentos todos a funcionar do que criar a configuração. Sim. Tenho umas 10 keys diferentes e pronto, tudo ligado e tudo sem stress. O que é que mais desta cena? Acho que havia outra coisa que está-me agora a escapar. Mas sobre o IPSK? Também sim, acho que era o quê? Eu acho que já falei tudo. Sim, acho que aqui só me recordo de vê-los a falar sobre o contexto dos DNS. Ou seja, isto era o quê? Ou seja, acho que isto é uma coisa interessante, é mais para pequenas e pequena média empresa. Ok. Seja, empresas que não queiram ter alguma segurança, mas não queiram despender para um rádio server, acho que sim. Acho que é uma boa. Alguém que tenha uma loja com um balcão de atendimento ao público e queira dar uma key para o pessoal usar enquanto estar ali na recepção, mas depois quer ter o mesmo SSID para o pessoal que está atrás, ou seja, no back-end, que está no back-end, e acho que é uma solução bastante interessante e não tem os custos, não tem a carga de um rádio server. Mas é algo que, não me recordo agora o contexto do IPSK noutros nossos fabricantes, mas acho que em termos de Cisco também tem esse contexto e a Meraki ela está. Apesar que Cisco depois é um bocadinho mais complexo, que eu acho que obrigatoriamente temos que ter o WISE. O WISE ou o NAC neste caso. Mas Meraki não. É dashboard, este é feito aqui neste sítio, de Group Policy, atribuir Group Policy social a uma chave, mas o baixo do SSID, são quase 3 ou 4 passos, não é nada assim extraordinário. E depois é como tu disseste, é o contexto do scheduling também. Por isso, não é o scheduling ao SSID, mas é o scheduling à chave. que é algo também algo caricato. Mas fotos, acho que acho que é muito sim. Acho que sim. Aqui neste, eles têm aqui uma camada adicional, porque eu estou aqui a ver agora também que é debaixo do umbrella da Cisco. Sim, também. Tem aqui alguma integração. Por causa dos DNS. Os DNS. Não, vamos depois da Google, vamos pôr os da Cloudflare. Não. Vai tudo dar a umbrella, desculpem lá, mas aqui não temos aqui trafulhos pelo meio. Nada de torrents, nada dessas coisas estranhas. Mas isso foi por isso. O Umbrella podia dar um outro episódio, mas pode ser outra camada acima. Mas pronto, malta. Hoje é só isto, falamos. Voltamos aqui aos tópicos mais técnicos e desta vez vamos aqui falar do IPSK. Do IPSK. Tem aqui duas pessoas que eu recomendo, caso se virem com um rádio server é algo demasiado, ou seja, que se não se justifica, acho que pelo menos, em vez de ter uma key que toda a certa gente tem aquilo. E depois vai-se ver que ainda é mesmo aqui com 5 ou 6 anos ou 10 anos quase e já nem sabe o que é que está ligado àquilo. Então, uma que se via muito era esta aqui é só para armazém e só para os leitores. Eu estou a apanhar aqui um telemóvel e um iPad. O quê? Pois, acho que alguém está a usar.
Exatamente. Por acaso, eu lembro de ver um tópico qualquer de um tipo que, pronto, as redes abertas, que muitas vezes acontece, e que tem aquelas televisões que funcionam com o Mirrorcast e aqueles serviços que nos permitem fazer quase streaming ou mirroring para as TVs. E eu recordo-me de alguém ter entrado numa dessas televisões e estar a pôr vídeos do YouTube e o pessoal não, mas o que é que se passa? Então está aqui para ser vídeos. Supostamente eram de publicidade da loja. E de repente começou a aparecer cenas do YouTube e o pessoal a navegar nas páginas, estava a ser tudo feito o screen mirroring para aqueles devices. Estava tudo debaixo da mesma rede Wi-Fi, aberta, por assim dizer, sem qualquer tipo de nível de segurança. E quem diz que acedem a uma televisão, acedem também a outras coisas. E com este contexto deixam de ter este tipo de problemas ou de insegurança, por assim dizer. Mas sim, o contexto disto é quando queremos evitar uma solução que seja complexa e cara, os 2 Cs, lá está, no contexto do NAC, esta sem dúvida é aquela que será mais flexível e prática e simples de fazer. Depois, só para complementar também agora só um tópico, que é, pelo que eu consegui depois aprofundar um bocado aqui na parte do conhecimento, tem a ver com estas políticas, depois por sua vez integradas com outra solução da Meraki, que é o ESM, Systems Manager. Podemos, se nós gerimos o nosso parque de iPhones, de computadores, de Macs ou o que é que seja, conseguimos também, de uma forma quase automática, aplicar estes group policies diretamente no device, sem o utilizador perceber que, ok, temos uma rede Wi-Fi, fixe, ele liga-se, mas tem logo a group policy aplicada de uma forma automática. Isto é um contexto do SM, Systems Manager, que também lá está, daria mais um episódio de como é que poderias fazer, mas isto também tem esta integração para quem tem MDM, Meraki, e quer usufruir disto, mesmo para um controle dos utilizadores. Temos aqui gerar chaves consoante o device, o utilizador, Lisboa, Porto, Estados Unidos, o que seja. A integração Meraki é uma coisa brutal. Single pane of glass. Para isto, mas vai ser o meu próximo teste. Vai ser testar agora aqui com o telefone, o group policy, e criar aqui uma coisa de uma forma automática. Deploy no device, ele vai se ligar a esta rede e vai ter apenas estas definições. Tá. Temos que ir brincando nestas coisas. Mas pronto. E é isto. Agora pessoal. Vamos pôr, quando pusermos isto, vamos adicionar também os links se tiverem curiosidade, vamos pôr o link para o manual da Meraki. Não é preciso mais. Não preciso mais. E pesca para Meraki ou link. Enable aqui e do coisa. Não, primeiro tem que definir a group policy, tem que ter uma group policy qualquer, tem que seja default next finish. Casa, teste, visitantes, o que seja. É para testar e para brincar. Depois é uma pre-shared key, a fazer 8 uns, pronto. ABCDFGH, pronto. É esse aqui, users e teste. E vão ver que isto até funciona. Olha, uma coisa muito simples até, num contexto caseiro, é teres o mesmo SSID, mas depois tens a política para a tua esposa, a política para ti, a política para os teus filhos e para os visitantes. E tens a única rede. E depois miúdos com scheduling, por exemplo. Sim, porque o scheduling está no equipamento, está a ver? Eu tenho, está um bocado carregado de APs, por isso. Ela tem o próprio AP no quarto. Pois, exato. Caso ele tenha de suporte, nível 1, logo ali. Mas está giro. Ok, pessoal. Então vá, abração. Então vá. Até uma próxima. Boas testes. Então vá. Exato. Vá, tchau.